Você já se perguntou por que, mesmo orando todos os dias, a paz ainda não habita plenamente dentro de você? Já teve a sensação de estar buscando, clamando, chorando diante de Deus, mas ainda assim, sentindo-se vazio, inquieto, ansioso? Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, nem mais palavras. Talvez seja a chave certa da fé que abre o caminho para uma paz verdadeira, aquela que Jesus prometeu e que o mundo não pode oferecer. Ele foi claro ao dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E mesmo assim, muitos que creem em Jesus continuam sendo assolados pela angústia, pelo medo, pela instabilidade emocional. Por quê? Porque há uma diferença gritante entre acreditar em Deus e já ativar a fé que acessa suas promessas. E entre essas promessas está a paz. Não a ausência de guerra, mas a presença de descanso no meio da batalha. Não a fuga da dor, mas a presença de Deus dentro dela. A adoração verdadeira não é apenas um ritual repetitivo. Ela é a ponte viva entre o nosso espírito e o coração de Deus. Mas essa ponte só se sustenta sobre o alicerce da fé. Sem fé, a oração se torna um monólogo. Sem fé, o clamor perde direção. Sem fé, o silêncio de Deus parece abandono. Mas com fé, até o silêncio se torna resposta. A paz não está em orar muito, ela está em orar certo. E orar certo exige confiança real, profunda, ativa. A fé que libera a paz. Não é teórica nem religiosa, é espiritual, viva, operante. A grande armadilha de muitos cristãos hoje é tentar alcançar essa paz apenas com palavras bonitas ou através de rituais que alimentam a mente, mas não tocam o espírito. E isso gera frustração espiritual, gera dúvida, gera um desânimo profundo que leva muitos a desistirem da própria vida de oração. E é aqui que entra o erro fatal. Quando o coração se afasta da fé, a oração se torna em vão. Quando oramos sem crer de fato, estamos apenas falando com o vazio. Jesus nunca nos ensinou a orar com dúvida. Pelo contrário, ele nos ensinou a crer antes mesmo de ver. Ele nos mostrou que a fé é a base de tudo. Que o impossível se dobra diante de uma fé simples, mas verdadeira. Que os céus se movem quando o coração se curva com confiança. E se hoje você sente que tem orado, mas não tem recebido, buscado, mas não tem encontrado, talvez seja a hora de parar e rever. Não é o tanto que você ora, é o com quem você fala. É o que está dentro do seu coração enquanto você diz: Senhor, eu confio. A fé que libera a paz não é passiva. Ela enfrenta o caos com convicção. Ela atravessa a dor sem perder a esperança. Ela insiste mesmo quando os ventos dizem que acabou, porque essa fé tem raiz. Ela está conectada a uma promessa viva: a minha paz vos dou. E é exatamente essa promessa que vamos desvendar juntos agora. Porque a paz que vem de Deus não é um conceito abstrato, é uma realidade espiritual disponível para todo aquele que crê de verdade. E se há algo que precisamos resgatar hoje, é o valor da oração feita com fé. Da oração que não apenas fala, mas se entrega, que não apenas pede, mas também escuta. A oração é mais do que palavras ditas ao vento, é o encontro da alma com o Pai. E quando esse encontro é verdadeiro, quando há sinceridade, fé e humildade, o céu se inclina. A paz não é algo que se fabrica, ela é um fruto. E o solo onde esse fruto nasce é ali oração cheia de fé. Por isso, eu quero te convidar agora com todo o meu coração. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa se é por algo pequeno ou grande, se você consegue colocar em palavras ou apenas escrever, ore por mim. Quando você compartilha seu clamor, você se posiciona espiritualmente. Estamos aqui para interceder uns pelos outros, porque onde há comunhão, há poder, e onde há fé em unidade, há milagres.
E se você deseja ser parte dessa comunidade que crê no poder da oração e no descanso que vem da presença de Deus, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Isso nos ajuda a alcançar outras vidas que também estão em busca de paz, que também precisam ouvir essa verdade. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens que o Espírito Santo tem nos conduzido a compartilhar. Ative o sininho, porque cada vídeo aqui é uma continuação dessa jornada espiritual que estamos trilhando juntos. Agora, respire fundo, abra o seu coração e venha orar comigo. Vamos juntos ativar essa fé que liberta a alma, que silencia a ansiedade e que finalmente libera a paz que excede todo entendimento. Há uma paz que não se explica. Uma paz que não é lógica, que não obedece às circunstâncias, que não depende do silêncio dos problemas, mas da presença de uma fé viva. Essa paz, descrita por Jesus como um presente do alto, não nasce da ausência de conflitos, mas da certeza de que, em meio a eles, o coração permanece guardado. Mas a grande verdade é que essa paz não está acessível a qualquer um. Ela é liberada apenas quando a fé se levanta. Não qualquer fé, mas aquela fé que se constrói no secreto, que se firma em Deus, que se alimenta da palavra e permanece quando tudo mais desaba. Paz não é uma emoção, ela é uma presença espiritual que se manifesta onde a fé encontrou repouso. E talvez seja por isso que tantos oram por paz, mas continuam angustiados. Clamam por descanso, mas continuam sob o peso da ansiedade. É porque ainda não compreenderam que a paz de Deus é o eco direto da fé que se rendeu por completo. Enquanto a fé estiver apoiada nas circunstâncias, a paz será instável. Mas quando a fé se ancora em quem Deus é, não no que Ele pode fazer, então algo muda por dentro. Uma tranquilidade começa a crescer, mesmo sem explicação. Mesmo sem mudança visível. Jesus viveu isso de forma tão plena que mesmo diante da cruz pôde dizer: "A minha paz vos dou". Como é possível oferecer paz em meio à dor? Porque ele sabia no que cria. Sabia que o Pai não o havia abandonado. Sabia que a vontade do Pai era perfeita, ainda que doída. A paz que ele carregava não era uma emoção passageira, era o fruto de uma fé que enxergava além da cruz, além da traição, além da coroa de espinhos. E é essa fé que ele deseja despertar em nós. Uma fé que não negocia com o medo, que não se curva à ansiedade, que não se abala com o que os olhos veem. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez esteja cercado por diagnósticos, contas, pressões, conflitos, dúvidas e tenha orado por paz. Mas a resposta não está em orar mais alto, nem em pedir mais vezes. A resposta está em uma decisão: crer. Crer mesmo quando tudo em você quer desistir. Crer quando os sinais dizem que não vai acontecer. Crer quando o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que suas orações. A fé que libera a paz é essa, a que permanece firme quando nada mais se mantém de pé. Não é fácil. Requer confronto interno, requer abandonar a lógica humana, o controle, a urgência. A fé que traz paz é aquela que diz: "Deus, eu não entendo, mas eu confio". E quando essa frase sai da boca com verdade, o Espírito Santo age. Ele sopra sobre o caos. Ele toca o invisível. Ele silencia o barulho da alma. A paz entra devagar, como um perfume leve, como um vento suave, mas que toma tudo. E de repente, ainda que o problema esteja lá, você já não está mais em pânico. Você já não se sente sozinho. Porque há alguém dentro de você maior do que aquilo que te ameaça por fora. Essa paz, liberada pela fé, transforma decisões, transforma relacionamentos, transforma sua forma de ver o mundo. Você começa a lidar com tudo de maneira diferente. Não reage mais como antes, já não se desespera, já não se sabota,
já não se destrói por dentro, porque algo se estabeleceu, o entendimento de que a fé não precisa de provas para descansar e a paz não precisa de garantias para permanecer. Ambas vêm do mesmo lugar, do trono de Deus, e ambas se manifestam onde há rendição. O erro de muitos é achar que a fé só existe quando sente e que a paz só chega quando tudo se resolve. Mas a Bíblia é clara: o justo vive pela fé. Isso quer dizer que, mesmo sem sentir, ele crê. E porque crê, ele descansa. E porque descansa, ele carrega paz. Uma paz que não se abala, que não se desfaz, que não depende de nada além da fidelidade de Deus. É essa fé que precisamos resgatar. Essa confiança infantil, pura, limpa, que olha para o céu e diz: mesmo que eu não veja, eu sei que o Senhor está aqui. E talvez seja essa a fé que você precisa hoje. Uma fé que não se explica, mas que sustenta. Uma fé que não negocia com o medo, mas que o vence. Uma fé que não pede segurança externa para confiar, mas que escolhe confiar primeiro. Porque onde essa fé se manifesta, a paz vem junto. Não como resposta, mas como presença. Como sinal de que Deus está no controle. Como lembrete de que você não foi esquecido. Como selo de que sua oração foi ouvida. Se você sentiu essa palavra tocando áreas escondidas do seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho crer e descansar. Ou, a paz de Deus está sobre mim. Essas frases não são apenas declarações, são sementes espirituais. Ao escrevê-las, você ativa a fé que libera essa paz. Você abre espaço para que Deus opere. E mais do que isso, você ajuda outras pessoas que vão ler e encontrar nas suas palavras um sinal de que ainda vale a pena confiar. Que esse seja o começo de uma nova dimensão de fé e descanso sobre a sua vida. A raiz da ansiedade espiritual é, muitas vezes, a ausência de fé ativa, não uma fé superficial, que apenas se declara com os lábios, mas uma fé que governa os pensamentos, que decide confiar mesmo diante da incerteza, que sabe esperar com o coração calmo. E o que muitos não percebem é que o desequilíbrio emocional que enfrentam, o peso no peito, a insônia persistente, a pressa que sufoca, são sinais de que a alma está tentando carregar aquilo que já deveria ter sido entregue. A paz que tantos buscam não é encontrada em distrações, nem em fórmulas de autoajuda, nem mesmo em boa vontade. Ela só nasce quando a fé entra em ação de verdade. A ansiedade é um termômetro da fé. Quanto mais fé, menos medo. Quanto mais confiança, menos desespero. Quanto mais descanso em Deus, menos pressa de resolver tudo sozinho. E aqui está uma verdade profunda que precisa ser dita. Não adianta orar pedindo paz se você não está disposto a confiar no tempo de Deus. Porque é exatamente nesse tempo que muitas vezes parece demorado, misterioso ou até injusto, que a paz vai sendo moldada dentro de nós. A paz que vem de Deus não é algo que se impõe de fora para dentro, mas que nasce de dentro para fora, à medida que a alma aprende a se render. A fé ensina a esperar, ensina a aquietar-se, ensina a soltar o controle. E esse é o ponto de virada, quando você percebe que não é mais você que precisa sustentar tudo. Que a fé não é um esforço humano, mas uma entrega espiritual. Que confiar é parar de lutar com as próprias forças para começar a descansar no caráter de Deus. A maioria das pessoas que não consegue experimentar a paz de Deus está tentando encontrar estabilidade em coisas instáveis. Colocam sua confiança em resultados, em pessoas, em dinheiro, em promessas humanas. Mas tudo isso é areia. E é por isso que a fé precisa estar alicerçada na rocha. Quando a sua fé se firma no que é eterno, ela resiste ao que é passageiro. E essa resistência gera paz, uma paz que não se abala, uma paz que não se negocia, uma paz que não se perde no meio da tempestade. Você pode até chorar, pode até tremer, pode até cair de joelhos, mas a paz que vem da fé segura sua alma com mãos invisíveis e a mantém de pé no meio do caos.
O que poucos sabem é que essa paz não é apenas um resultado da fé, mas também uma arma espiritual. Sim, a paz é uma forma de proteção. Quando o inimigo tenta te desestabilizar, a paz o impede de ter acesso. Quando os ataques vêm contra a mente, dúvidas, medos, acusações, pensamentos de fracasso, a paz funciona como um escudo. A Bíblia diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, não se trata apenas de sentir-se bem, mas de manter-se seguro espiritualmente. A paz é a resposta divina contra o colapso emocional e contra a confusão mental. Mas essa paz não está à venda. Ela é ativada por uma fé sólida, alimentada pela verdade. E a verdade, nesse caso, não é o que os olhos veem ou o que o mundo diz. A verdade é o que Deus declara. E quando você decide crer na palavra, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, algo começa a mudar dentro de você. Porque a fé é como uma lente espiritual que te permite enxergar além. Enquanto todos veem o desespero, você enxerga um propósito. Enquanto todos veem uma porta fechada, você percebe um tempo de preparação. E essa mudança de perspectiva transforma sua postura. Você já não se move por impulso, mas por direção. Já não se desespera, mas espera com firmeza. E essa firmeza é o solo onde a paz brota e cresce. Mas para que essa fé seja fortalecida de verdade, é preciso mais do que vontade. É preciso relacionamento com Deus. Fé não se sustenta sem presença. E a presença de Deus não se acessa por distração. Muitos dizem que têm fé, mas não oram mais. Outros dizem que oram, mas suas orações são vazias, rápidas, mecânicas. A fé que libera paz é aquela que se constrói na intimidade, no secreto, no quarto fechado. No momento em que você para tudo e se ajoelha, não para pedir apenas, mas para estar com Ele. Porque a paz não é um presente que Deus joga do céu, é um ambiente que Ele carrega. E quando Ele vem, a paz vem junto. Não tem como separá-los. Se você busca a paz, busque a presença. Se você quer descanso, fortaleça a comunhão. Se você quer vitória interior, cultive intimidade. A paz de Deus não está escondida, está disponível, mas ela só se revela a quem escolhe crer, a quem escolhe entrar no lugar secreto e permanecer, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque ali, no silêncio da oração sincera, é onde a fé se firma e a paz desce como uma brisa que ninguém vê, mas que muda tudo. Agora eu quero te convidar a interagir comigo nos comentários. Se essa palavra falou com você, se você se sentiu chamado a fortalecer sua fé e buscar essa paz de forma verdadeira, escreva com convicção aqui embaixo: eu escolho descansar na presença de Deus. Ou minha fé será o solo da paz. Essas frases, além de ativarem sua fé, vão abençoar outras pessoas que estão buscando as mesmas respostas. Vamos juntos criar uma comunidade que não apenas ora, mas ora com fé. E vive a paz que só o céu pode dar. A jornada continua. A fé que libera a paz não é apenas a fé que acredita, é a fé que entrega. E essa é uma das dimensões mais difíceis da vida espiritual, porque ela nos confronta com o que mais tentamos evitar: perder o controle. O ser humano, por natureza, quer entender tudo, prever tudo, conduzir tudo. Mas a paz de Deus não floresce em corações que ainda estão tentando resolver tudo com as próprias mãos. A paz é fruto da confiança, e a confiança só se manifesta quando há entrega. Entregar é dizer: Deus, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo doendo, eu coloco isso nas tuas mãos. E essa frase pode parecer simples, mas carrega um peso espiritual gigantesco, porque ela representa rendição. E onde há rendição sincera, há espaço para o céu agir. Muitos têm fé suficiente para pedir, mas não têm fé suficiente para entregar. Oram, choram, suplicam,
Mas, ao final da oração, continuam tentando fazer do seu jeito. Continuam discutindo mentalmente com a situação. Continuam em guerra com aquilo que já deveriam ter deixado aos pés da cruz. E é por isso que a paz não chega. Porque onde há fé, mas não há entrega, há tensão, há dúvida, há medo. A fé que libera a paz não é apenas a que fala, é a que se cala depois de orar, confiando que Deus está cuidando de tudo, mesmo que pareça que não, mesmo que o tempo esteja contra, mesmo que tudo esteja desmoronando aos olhos naturais. Entregar não é desistir, é confiar. Não é cruzar os braços, mas descansar enquanto caminha. Não é abandonar a responsabilidade, é reconhecer os limites. É saber que há coisas que só o céu pode resolver. E essa consciência liberta. Porque a fé não é uma muleta emocional. Ela é a base de uma nova forma de viver. Quando você decide entregar a Deus aquilo que está tentando controlar, o primeiro sinal que se manifesta é a paz. Uma paz que não faz sentido, mas que faz efeito. Uma paz que não vem porque tudo está resolvido, mas porque você escolheu confiar que será resolvido, do jeito dele, não do seu. Mas há algo que pode bloquear essa paz, mesmo quando a entrega já aconteceu. Algo invisível, silencioso, mas profundamente espiritual. A falta de perdão. E aqui está um dos erros mais ignorados por quem busca paz. Orar, buscar, declarar fé e, ao mesmo tempo, carregar rancor no coração. A falta de perdão é uma raiz que contamina tudo que cresce ao redor. Você pode estar regando sua vida espiritual com oração, jejum, leitura da palavra, mas se há mágoa, ressentimento, dureza, tudo isso se torna estéril. O céu não se move sobre um coração endurecido. Jesus foi direto ao ensinar isso. Ele disse que antes de apresentar a oferta no altar, devemos nos reconciliar com quem temos algo, porque Deus não está interessado apenas no que fazemos para Ele, mas em como está o nosso coração enquanto fazemos. E se o coração está sujo de mágoa, a paz não entra, porque ela não se instala em ambientes tóxicos. A paz precisa de espaço, precisa de limpeza, precisa de liberdade. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para liberar o perdão. Você só precisa decidir fazer isso por obediência a Deus. E quando essa decisão é feita, o Espírito Santo se encarrega do resto. Ele cura o que está ferido. Ele fortalece o que está fraco. Ele restaura o que foi quebrado. Mas ele só age quando a porta está aberta. E o perdão é a chave dessa porta. Muitos não têm paz não porque não oram, mas porque oram carregando pessoas no coração que já deveriam ter sido liberadas. Oram com a mente voltada para o céu, mas com o espírito preso ao passado. E isso cria uma tensão interna que mata a fé e bloqueia a manifestação da paz. O perdão é leveza, é pureza, é limpeza espiritual. E é isso que cria ambiente para a fé crescer, para a oração fluir, para a paz se instalar. Talvez você diga, mas eu tenho razão, fui ferido, fui traído, fui injustiçado. Sim, talvez você tenha razão, mas manter essa razão te custará a presença, te custará a comunhão, te custará a paz. E quando colocamos tudo na balança, não vale a pena carregar o que já deveria ter sido deixado. Liberar perdão não é inocentar quem errou, é libertar quem foi ferido, é libertar você. Porque quem perdoa não está dizendo que o outro estava certo, está dizendo que prefere ficar em paz com Deus do que em guerra com alguém. Essa é uma escolha espiritual de alto nível. Não é fácil, mas é poderosa. E quem escolhe perdoar, ainda que em lágrimas, ainda que com dor, está abrindo o caminho para viver uma paz que nenhuma ofensa poderá roubar. Uma paz que não depende da atitude do outro, mas da sua escolha diante de Deus. E essa escolha muda tudo. Se essa parte falou diretamente ao seu coração, se você entendeu que precisa entregar mais e perdoar profundamente, escreva agora aqui nos comentários: Senhor,
eu entrego tudo nas tuas mãos. Ou, hoje eu decido perdoar e viver em paz. Suas palavras podem ser o começo de uma libertação profunda. E quem sabe, o Espírito Santo não use justamente o seu comentário para tocar alguém que também está preso nesse mesmo ciclo. Que essa mensagem continue ecoando dentro de você, porque ainda há mais o que o céu deseja revelar. É preciso entender que a paz de Deus não depende da calmaria exterior, mas da estabilidade interior. A verdadeira fé que libera a paz é aquela que permanece firme, mesmo quando o mundo desaba ao redor. Ela não se esconde do problema, ela enfrenta o problema com os olhos fixos em Deus. E quando a fé decide se manter de pé, mesmo entre ruínas, a paz começa a brotar como uma flor improvável nas rachaduras do deserto. Isso é real, isso é espiritual. Isso é poder de Deus operando dentro de quem escolhe crer. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que ter paz significa não sentir dor, não enfrentar pressões, não viver incertezas. Mas a paz que Jesus prometeu é justamente o oposto. É a presença dele no meio da tempestade. É o descanso do coração que continua ouvindo vozes de ameaça, mas escolhe se aquietar na voz da promessa. É o silêncio espiritual que se instala por dentro, mesmo quando por fora tudo ainda grita. É possível viver em guerra e ainda assim carregar uma paz que ninguém entende, porque ela não veio do mundo, ela veio do alto. Ela não se explica com lógica, ela se manifesta com fé. Essa paz é o que sustentou Paulo na prisão, é o que sustentou Daniel na cova, é o que sustentou Jesus na cruz. Paz que resiste ao caos, paz que desafia o impossível. Paz que, quando é ativada pela fé, muda o ambiente ao redor. É como se a alma passasse a respirar outro tipo de ar, um ar puro, que não depende do clima, da política, das contas pagas ou dos relacionamentos resolvidos. Um ar celestial, constante, firme, mesmo quando tudo em volta está afundando. Mas essa fé firme que libera a paz só se fortalece quando você para de comparar sua jornada com a dos outros. Aqui está um inimigo silencioso da paz: a comparação. E ela não chega gritando. Ela entra pela porta dos olhos, pelas redes sociais, pelas conversas disfarçadas de admiração. De repente, sem perceber, você começa a medir sua vida pela régua dos outros. Sua fé, sua família, sua intimidade com Deus, sua produtividade, seus milagres. Tudo começa a ser pesado pela balança do por que com eles e não comigo. A comparação é como um vírus invisível que começa pequeno, mas logo se espalha. Você continua orando, continua buscando, continua dizendo que confia, mas por dentro está murmurando, reclamando, se frustrando. E quando o coração se contamina com essa semente silenciosa, a paz começa a murchar, porque a comparação rouba a gratidão. E a gratidão é o ambiente onde a paz se desenvolve. Quem vive se comparando nunca vive satisfeito. Nunca reconhece o que Deus está fazendo porque está ocupado demais, olhando o que Ele fez na vida de outro. A fé que libera a paz é uma fé focada. Focada em Jesus, focada na promessa, focada na cruz. Quem tira os olhos de Cristo para olhar ao redor começa a afundar. Foi assim com Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, andava sobre as águas. Mas no momento em que passou a notar o vento, as ondas, o perigo, começou a afundar. A comparação faz isso com a alma. Ela nos tira do sobrenatural e nos devolve ao medo. Nos tira da gratidão e nos devolve à competição. E onde há competição, a paz não fica. Você não foi chamado para repetir a história de ninguém. Deus não está atrasado com você. Ele está escrevendo um roteiro único que só faz sentido no tempo dele. E a sua paz depende da sua fé nesse tempo. Quando você crê que o que Deus tem para você virá no tempo certo, da maneira certa, da fonte certa, o coração descansa. E quando o coração descansa, a paz se instala. Uma paz madura, uma paz profunda, uma paz
que permanece. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa luta silenciosa. Uma parte de você crê, mas outra parte vive inquieta, se comparando, se cobrando, se culpando. Talvez você não entenda por que os outros parecem tão em paz enquanto você ainda está no meio do processo. Mas escute com atenção. Paz não é aparência. Paz é presença. E a presença de Deus está acessível para quem decide parar de olhar para os lados e começa a olhar para o alto. Quem foca no que o céu está dizendo não se perturba com o que os homens estão mostrando. Você não precisa correr para alcançar ninguém, precisa apenas se alinhar com Deus. E quando a sua fé se alinha com o tempo e o ritmo do céu, a paz brota naturalmente. Ela não precisa ser forçada, ela flui, porque agora o coração entendeu que a comparação é uma armadilha e que o contentamento é uma arma. E essa arma protege a alma, silencia o ciúme, acalma o espírito e abre espaço para a gratidão florescer de novo. E onde há gratidão, há paz. E onde há paz, há presença. E onde há presença, há direção. E onde há direção, não há confusão. Porque Deus é um Deus de ordem, um Deus de paz. E Ele não habita em corações que vivem divididos entre o eu confio e o mas por que com os outros sim e comigo não. Ele habita em corações inteiros, sinceros, rendidos. E é isso que Ele deseja fazer em você agora. Restaurar o foco da sua fé para que a paz volte a florescer onde ela já havia começado a murchar. Se essa palavra mexeu com você de alguma forma, escreva aqui abaixo com fé e verdade. Eu escolho olhar apenas para o céu, ou minha paz está em Deus, não na comparação. Essas frases, além de fortalecerem sua própria decisão espiritual, vão ser um sinal para outros que também estão lutando com essa comparação silenciosa. Juntos, estamos construindo uma comunidade que ora, confia e descansa. Continue comigo. Ainda há mais que o céu deseja revelar. Existem momentos na caminhada espiritual em que o coração até crê, mas a vida não obedece. É como se a fé estivesse acesa por dentro, mas a conduta ainda caminhasse em outra direção. E é exatamente nesse ponto que a paz começa a se desgastar, mesmo sem que a pessoa perceba. Porque a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento, está intimamente ligada à obediência. Não se trata apenas de ouvir a palavra, mas de praticá-la. Não basta conhecer as promessas, é preciso viver segundo os princípios. A paz se instala quando a alma se alinha com a vontade de Deus. Quando aquilo que a gente crê começa a ser refletido nas escolhas que fazemos todos os dias. A obediência espiritual é a resposta silenciosa da fé madura. É quando você diz sim para Deus, mesmo que isso custe renúncia, mesmo que seja desconfortável, mesmo que você não entenda tudo de imediato. E o mais poderoso nisso é que quando a obediência entra, a confusão sai, a dúvida perde força, o medo começa a se calar, a alma para de andar em círculos, porque a obediência estabelece direção. Ela tira a fé da teoria e a transforma em prática. E quando isso acontece, a paz não apenas aparece, ela permanece. Muitos vivem em um ciclo de altos e baixos espirituais justamente por causa da desobediência seletiva. Querem a paz de Deus, mas não querem obedecer à voz dele. Querem o descanso da alma, mas continuam alimentando hábitos, pensamentos e relacionamentos que contradizem a palavra. E isso gera um conflito interno tão profundo que, mesmo orando, a pessoa sente como se estivesse distante. E de fato está. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração se dividiu. E um coração dividido não consegue manter a paz. Ele vive inquieto, insatisfeito, sempre buscando algo, mas nunca se saciando. A paz não é produzida pela performance religiosa, mas pela rendição real. Obedecer é render-se, é dizer, Senhor, eu sei que o teu caminho é melhor do que o meu. É abrir mão da última palavra, é calar o orgulho, é ceder o controle.
E quando isso acontece, o céu responde, porque Deus sempre recompensa quem o honra com obediência. A paz que vem como resultado de uma vida obediente não é passageira. Ela é firme, constante, profunda. Ela não depende de cenário, ela depende de postura. E talvez seja exatamente isso que Deus está querendo realinhar em você agora. Não apenas a fé que declara, mas a fé que age. Não apenas a paz que consola, mas a paz que governa. Porque quando a obediência governa a alma, a paz se torna estilo de vida. Ela passa a estar presente nas palavras, nos gestos, nas decisões. E a vida se alinha com o céu, sem esforço, mas com consistência. É isso que gera autoridade espiritual. E onde há autoridade, há paz. Porque a alma já não está em luta com Deus, está em harmonia com Ele. E ao final dessa jornada, onde exploramos tantos níveis da fé que libera a paz, resta uma verdade que sustenta tudo. A fé verdadeira é silenciosa, mas firme. Ela não precisa de provas constantes. Ela não exige evidências. Ela simplesmente permanece. E nessa permanência, ela encontra paz. Uma paz que ninguém tira. Uma paz que não vacila. Uma paz que guarda o coração e a mente de todo aquele que está em Cristo. Não é uma paz teatral. Não é uma paz estética. É uma paz que nasce no íntimo e reflete no exterior. Essa fé firme, que permanece mesmo quando o céu parece calado, é a fé que sustenta o espírito nos dias maus. É a fé que não se apaga quando as orações demoram. É a fé que continua de pé mesmo quando o corpo está cansado. E é essa fé que Deus quer ativar em você. Uma fé que silencia o medo, que cala a comparação, que vence a dúvida, que libera perdão, que obedece sem barganha, que confia sem pressão. Uma fé que diz amém mesmo antes de ver. E é a partir dela que a verdadeira paz vem. Não como algo pontual, mas como uma presença constante que te acompanha, te protege e te envolve. Essa é a paz que o mundo não pode oferecer, que as conquistas não sustentam, que o dinheiro não compra, que os elogios não mantêm. Ela é exclusiva para aqueles que decidiram crer, obedecer e permanecer. E se você chegou até aqui, é porque essa paz está te chamando. Porque Deus está te convidando para viver algo novo. Não uma teoria, mas uma experiência real com a presença dele. E essa presença vem quando a fé se firma, quando a alma se rende, quando a oração deixa de ser um pedido e se torna um lugar onde a paz te encontra e te transforma. Se você chegou até aqui, queremos muito saber como este vídeo tocou o seu coração. Escreva agora nos comentários: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo", e compartilhe conosco como essa mensagem falou com você. Cada palavra sua pode ser exatamente o que alguém precisa ler para continuar. Nunca subestime o poder do seu testemunho. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores que alimentam a sua fé, restauram a sua esperança e te conduzem a uma vida mais profunda na presença de Deus. Aqui, cada vídeo é uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas, mais famílias, mais corações sedentos por direção, fé e paz. Seu apoio é essencial para que essa missão continue. E claro, assista ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele é a continuação dessa jornada. Deus tem mais para te revelar e você não pode parar aqui. Que o Espírito Santo te envolva com sabedoria, discernimento, paz e fé inabalável. Que você ande com coragem mesmo quando tudo pede medo. Que a paz dele seja como um rio constante dentro do seu espírito. Você não está sozinho, você está sendo preparado e Deus ainda vai te surpreender. Que ele abençoe poderosamente a sua vida. Até o próximo vídeo. Shalom.